Lembra-se você que Jonatas era amigo de Davi, príncipe, filho do rei Saul. Ele olhou para Davi e disse: olha, eu sou filho do rei, mas quem vai reinar é você. Eu sou filho do rei, mas o trono é seu. Você não desiste e a conquista da vitória vai ser sua. Você não se intimide e Deus vai mudar a história para te abençoar neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Não adianta você entrar em choque. Quem está lutando por você é Deus, é Deus, é Deus. Somente Deus vai mudar esta sentença para te abençoar neste lugar, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Jeremias foi o profeta condecorado como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Ele foi chamado por Deus, mudando o Senhor o seu ministério. Deus muda o profeta Deus muda o ministério do profeta Jeremias. Como assim, pastor Valdeir? Deus mudou o ministério do profeta Jeremias. Jeremias queria ser sacerdote. Jeremias queria ser como o pai. Jeremias queria seguir os passos do pai. Mas Deus olhou para ele e disse: eu mudo a história da sua vida para te abençoar, porque eu sou Deus. E sabe o que eu acho lindo dentro do livro do profeta Jeremias? É que o Senhor o conheceu antes que ele havia sido gerado na madre da sua mãe. O Senhor o havia conhecido, ou seja, Deus já havia tido intimidade com Jeremias antes mesmo de ele ser gerado. Agora entenda isto aqui nesta noite, neste lugar. O teu Deus te conhece, o teu Deus sabe como você chegou aqui, o teu Deus sabe como você está, e esta é uma noite que Deus poderá mudar histórias nas nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Entenda isto, que no capítulo de o número 29 do profeta Jeremias, dentro do livro, o Senhor vem falando com ele. Mas sabe o que eu acho lindo também? Nós vamos fazer uma leitura na palavra, mas antes eu preciso lhe deixar atento a isto, no capítulo do capítulo de número 33 do livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, o Senhor veio falando com ele em um momento que ele passava por angústias, e o Senhor diz a ele: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe, esse instante, Deus falando com Jeremias, ele sentiu vontade de desanimar, ele sentiu vontade de parar, mas o Senhor o convidou dizendo isto: quando você me busca, eu vou te responder, eu vou te responder coisas desta terra, mas eu também lhe responderei as coisas espirituais ao teu clamor. Esta é uma noite especial da parte do Senhor para os nossos corações. Aleluia! Eu quero fazer uma leitura na palavra do Senhor, no livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10. Aleluia! É uma leitura bastante conhecida. É uma leitura que é lida e relida por você. É uma leitura que você já se atentou para ela. E você vai entender que Deus estará falando conosco aqui. Diz-nos a palavra do Senhor no livro dos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é o de número 10,
e o versículo de o número 46. Aleluia. Diz-nos a palavra do Senhor: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Amém? Eu sei que você conhece essa leitura. Eu sei que ela é conhecida de muitos. Eu sei que, permeando a palavra do Senhor, você passa por este momento e vê um cego cujo nome é Bartimeu. Bartimeu, cujo era titulado filho de Timeu. E dentro destas circunstâncias, uma história estava acontecendo aqui. Jesus, o filho de José, passava pela cidade chamada Jericó. E quando eu olho para este momento, eu consigo perceber, irmãos, que e nenhuma vez mais Jesus passa por Jericó, nem pela Jericó antiga e nem pela Jericó nova. Jesus está passando ali para dar uma oportunidade para mudar uma sentença sobre a vida de Bartimeu, o filho de Timeu. Por que eu estou dizendo isto? Porque para nós entendermos este momento desta palavra nesta noite, eu vou precisar caminhar dentro desta palavra. Eu vou precisar voltar algumas gerações atrás. Se nós fôssemos contar das gerações, nós iríamos nos encontrar com Abraão até Davi, 14 gerações. Encontraríamos de Davi até ao exílio 14 gerações. E encontraríamos do exílio até Jesus 14 gerações. Neste instante, então, eu peço para que você venha entender comigo dentro desta palavra, no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, capítulo é o de o número 5, e o versículo é o de o número 8, aonde Davi já estava determinado a reinar, já estava pelejando as batalhas para conquistar o reino para o seu reinado. Podemos entender que Davi, dentro deste instante, irmãos, ele compreende que o Senhor estava lhe dando virtude, vitória, poder, graça, unção para vencer, porque Davi passou por situações difíceis. Eu não sei a qual situação você adentrou, mas eu sei que o Deus que está nos céus muda a sentença e muda a história para te abençoar neste lugar, para a glória do nome de Jesus Cristo. Davi, você bem sabe que quando ele nasce, nada era para ele, porém os céus estavam disponibilizados na
direção dele para que ele alcançasse as misericórdias do Senhor. Davi compreendeu que Deus é com ele para mudar a história. Entenda isto daqui nesta noite, que quando Davi cresce, o Senhor o acompanha, porque Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe por que Deus disse isto sobre Davi? Sabe por que Deus chamou Davi de um homem segundo o seu coração? Você olhou aí dentro do seu pensamento e você já imaginou: Davi adulterou, Davi foi um assassino, Davi não construiu o templo. E como é que pode um homem assim ser segundo o coração de Deus? E a propósito, quando Davi foi falar com Deus para construir o templo, o Senhor olhou para ele e disse: não, olha para a sua mão está cheia de sangue, você não vai construir o templo para a minha morada, mas o seu filho que virá depois de ti, este vai construir, porque neste eu trarei a paz, neste eu trarei a minha misericórdia. E tem misericórdia de Deus sobre as nossas vidas neste lugar, nesta noite, para a glória do nome de Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque mesmo havendo naufragado em pecados, ele nunca apontava a outrem, porque o momento em que Natã vem falar com Davi, Davi havia cometido um homicídio. Davi havia enviado um dos teus servos para a frente da batalha para morrer. Davi havia cometido adultério. Davi havia cobiçado a mulher do teu próximo. Davi cobiçou a casa do teu próximo. Davi, ele naufragou em muitos mandamentos, mas Natã se aproxima dele. E chega, a primeira coisa que Natã faz é levar Davi para o pasto, tirar Davi do trono, tirar Davi do reino, porque se Natã se aproxima de Davi na ira que ele tinha no coração, ele teria matado o profeta, porque era normal os reis em matar os profetas naquele tempo. Natã chega até Davi e começa a falar com ele. Davi, houve um homem, que este homem tinha uma cordeira, e você conhece bem a história. Davi, então ele se lembrou do tempo do pasto. Davi, ele se lembrou do tempo das ovelhas. Davi, ele recordou quando ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Davi, então ele olha para aquele momento e ele diz para o profeta: digno de justiça é esse homem, e quadruplicadamente ele deve pagar o preço pela cordeira que ele tomou. Natã levou Davi no pasto e disse a ele: você é esse homem, tu é este homem. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele ouve esta palavra, ele não aponta o pecado para Batseba, ele não aponta o pecado para Urias, ele não aponta o pecado para o pastor, ele não aponta o pecado para a esposa, ele não aponta a falha para o esposo. Ele diz: eu sou este homem, eu cometi esta falha. E Davi então começa a se curvar. E quando Davi vai se curvando diante de Natã, Natã diz: levanta, levanta, porque te foi passado o teu pecado. Davi então diz a Natã: eu não pequei contra ti, eu pequei contra os céus.
Eu não pequei contra ti, eu pequei contra o Deus, o meu Deus. E mostrou a sua parte mais sensível, que era a sua mioleira, lugar que ninguém via. Este é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe, agora nós estamos dentro do livro de 2 Samuel, no capítulo de número 5. Davi já conquista os teus valentes. Davi já tem de pé o seu exército. E Davi quer conquistar uma fortaleza chamada de Jebus. E quando ele se aproxima daquele lugar, os jebuseus olham para ele e diz: nem você e nem o seu exército entra aqui, porque os coxos e os aleijados te colocarão para fora deste lugar. Davi entende que aquela afronta não poderia continuar. Davi, ele fala com os seus súditos e diz a um dos seus soldados: aquele que entrar pelo vale do coxo, aquele que entrar pelo vale do cego e conquistar Jebus, eu vou colocar como grande ao meu lado. Naquele momento, então, um dos seus sobrinhos atravessa pelo vale dos coxos e pelo vale dos cegos e entra em Jebus e a conquista. Davi traz uma palavra. Davi levanta um decreto dizendo: aqui dentro não entra nem coxo e nem cego. Aqui dentro não entra aleijado e nem quem não enxerga. Davi continua mantendo este decreto. Porém, no capítulo de número 9, Deus faz com que ele mude a sentença do decreto para que venha cumprir uma aliança que ele havia feito com um do seu grande amigo, cujo nome era Jonatas. Lembra-se você que Jonatas era amigo de Davi, príncipe, filho do rei Saul. Ele olhou para Davi e disse: olha, eu sou filho do rei, mas quem vai reinar é você. Eu sou filho do rei, mas o trono é seu. Você não desiste e a conquista da vitória vai ser sua. Você não se intimide e Deus vai mudar a história para te abençoar neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Não adianta você entrar em choque. Quem está lutando por você é Deus, é Deus, é Deus. Somente Deus vai mudar esta sentença para te abençoar neste lugar, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Davi agora está reinando. E no capítulo de número 9, ele tem a lembrança de uma aliança. E ele faz uma pergunta no reino, dizendo: tem alguém da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência? Tudo o que ele pedia, ele não sabia da situação. Ele pensara que tudo estava certo, porém, ele vai ter que mudar a sentença do decreto, porque ele disse: aqui dentro não entra coxo, aqui dentro não entra cego, aqui dentro não entra cego e aqui dentro não entra coxo. Porém, Ziba se aproxima de Davi e diz a ele: tem, mas não precisa se preocupar, porque pelo seu decreto ele não entra aqui nesse lugar. Tem, mas não precisa se preocupar, ó rei, ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Não se preocupe com ele, porque ele é aleijado dos pés. Davi escuta isto e entende que eu vou mudar a sentença para manter de pé a aliança. Deus vai mudar sentença para lhe dar vitória na aliança, para a glória do nome de Jesus. Deus vai abrir os céus para mudar as circunstâncias, para te dar vitória, para a glória do nome de Jesus Cristo, porque o
vosso Deus, Ele é fiel na terra dos viventes, bendito seja Deus. Sabe o que eu acho lindo, irmãos? É que quando Mefibosete chega, ele chega cortês, ele chega tímido, ele chega com receio. E Davi olha para ele e diz assim: Mefibosete. E ele responde: servo teu. Naquele momento ali, então, ele olha e diz assim: fiz uma aliança com seu pai para te abençoar. Deus tem aliança com crentes aqui para ser abençoados para a glória do nome de Jesus. Deus tem sentenças para mudar aqui neste lugar, para você ser abençoado para a glória do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Entende isto daqui nesta noite. Aqueles dias, quando Mefibosete chega, ele não entende o que estava acontecendo, mas quando Davi diz da aliança, ele diz assim: mas quem sou eu diante do meu Senhor, para que o meu Senhor venha se lembrar de um cão morto igual a mim? Quem éramos nós diante de uma tão grande salvação, para que os céus nos alcançassem? Quem éramos nós, improváveis, indecisíveis, impossíveis de alcançar a salvação? Porque Deus nos alcançou, porque o Senhor olhou para nós neste tempo, dentro deste ano de 2025, e disse: eu escolho você, eu escolho você, eu escolho você, eu escolho você. Não foi por beleza, não foi por mérito, foi por graça, foi por misericórdia, foi por amor, foi por compaixão. Sabe que nós tínhamos um decreto de condenação sobre as nossas vidas, mas os céus disse: eu mudo a sentença para lhe dar vida, e lhe dou vida com abundância, porque a palavra do Senhor vem dizendo que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, e a palavra vem dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é de graça, é com graça, e é pela graça, é a vida eterna para a glória do nome de Jesus. Foi a graça, irmão, foi a graça, irmã, que te trouxe até este dia, foi a graça que te alcançou para esta noite ser abençoado e ser abençoada para a glória do nome de Jesus. E Mefibosete olhou para aquele momento e disse: mas eu sou aleijado. E o Senhor levantou um decreto que aleijado não entra aqui, aleijado não entra na cidade do grande Deus, aleijado não pode entrar. Mas Davi, ele diz: eu mudo a sentença para te abençoar, eu mudo a sentença. A sentença é opcional, o decreto é obrigação, mas a sentença é opcional. Você aceita a salvação se você quiser, você alcança a salvação se você quiser, porque ela foi dada de graça na cruz do Calvário. Paga o alto preço, mas a graça foi graça. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. E Davi passou muitos anos e morreu. O decreto do cego não entrar ainda estava de pé. Os cegos não podiam entrar, os aleijados só podiam chegar até a porta. Os cegos ganhavam um induto, ganhavam uma capa do prefeito para poder esmolar como cego.
mas não podia entrar dentro do templo, não podia ir adorar, não podia ofertar, não podia glorificar ao nome do Senhor, porque tinha um decreto contra eles. E nós estamos vendo aqui no livro de Marcos. Eu já termino esta palavra nesta noite. Nós estamos vendo aqui dentro do livro de Marcos. Um dia, o filho de José, que era conhecido por muitos, agora, ele é reconhecido por aquele cego Bartimeu. E sabe o que acontece? Quando Bartimeu esmola entre as duas Jericós, ele ouve muitos barulhos. Entenda isso daqui nesta noite. Ele ouve muitas histórias, ele ouve muitos trajetos, ele ouve muitas festas, mas igual àquela que ele viu, era aquele dia que a história dele seria mudada. Quem sabe esta noite, dentro deste dia 10 de agosto, o Senhor não esteja mudando histórias das nossas vidas aqui. Quem sabe esta é uma noite que o Senhor muda a situação das nossas vidas aqui neste lugar. Eu acho muito lindo a palavra do Senhor, porque no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, o Senhor fala com Moisés da seguinte maneira: este mês é o primeiro dos meses. Este mês eu vou transformar. Este mês, o gosto de Deus é de mudar a nossa sorte neste lugar. Este mês vai ser o primeiro dos meses em vidas aqui, que o Senhor vai entrar com provisão, com providência e com milagres para mudar histórias para a glória do nome de Jesus. Este é o mês escolhido por Deus para te abençoar aqui neste lugar. Eu entendo que nós estamos no mês de agosto, mas o Senhor pode levar este mês para o primeiro dos meses para mudar a sua história aqui. Eu acredito que o Senhor e os céus estão inclinados na sua direção esta noite, para mudar a sentença, para te abençoar, para a glória do nome de Jesus Cristo e para o nome de Jesus Cristo ser glorificado na sua vida. Bartimeu, o cego, ele estava sentado entre as duas Jericós e ele aproveitou a oportunidade e a chance. Ele aproveitou o momento. Ele aproveitou aquele dia, e você sabe bem que nunca mais aconteceu outro dia igual aquele. Bartimeu ouviu dizer que Jesus, o filho de José, estava passando. Só que Bartimeu lembrou da promessa. Bartimeu lembrou que havia sido feita uma promessa para aquele tempo, e o tempo determinado pode ser hoje em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Bartimeu entendeu que aquele que passava ali não era qualquer um. Entenda esta noite aqui neste lugar, que você não está adorando a qualquer um neste lugar. Entenda esta noite aqui neste lugar, que você não veio buscar qualquer coisa aqui neste lugar. Entenda que este lugar não é outro senão a casa de Deus. E sabe o que eu acho lindo aqui? É que Deus está na casa para te abençoar, para mudar a tua sorte, para a glória do nome de Jesus Cristo e para o nome de Jesus Cristo ser glorificado na sua vida. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor para todos sempre. Aleluia, bendito seja o Senhor. Quando Bartimeu soube que era Jesus, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não oscilou em nenhum momento.
ele continua a clamar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Bartimeu estava dizendo? Bartimeu, ele estava dizendo, esta palavra misericórdia, ela vem do latim e ela tem dois significados: miser e córdia, de miséria e de cordialidade de coração. Bartimeu estava dizendo: Jesus, filho de Davi, pega a minha miséria e aproxima do teu coração e quebra esta sentença contra a minha vida. Por que sentença, irmão Valdeir? Por que sentença? Porque Bartimeu sabia que ele não podia entrar, porque tinha um decreto contra ele, que o cego não entrava, mas ele sabia quem era aquele que estava diante dele. Era o filho de Davi, aquele que pode mudar a sentença para nos abençoar, para a glória do nome de Jesus Cristo. Ele pode, esta noite ele pode. Se você quiser, ele pode. Se você deixar, ele fará. Se você pedir, ele vem. Se você abrir a porta, ele entra e vai cear contigo e vai te dar alegria para a glória do nome de Jesus. Vai, louvado seja Deus, aleluia. Por que isso, pastor Valdeir? Porque quando Bartimeu escuta o nome de Jesus, ele disse: tu és o único que pode mudar isso. O nosso Jesus é o único que pode mudar isso aqui, ó. Mudar o quê? Isso aqui tudinho, ó. Isso daí tudinho. Ele é o único que pode mudar isso daí tudinho, ó. Tudo. Ele pode mudar tudo. Ele pode virar do avesso, ele pode transformar em um momento. Bartimeu continua dizendo: Jesus, tu és o filho de Davi, revoga essa sentença que foi lançada contra mim. E quando Jesus o chama, ele tira a capa de sobre ele, aquela capa que o condecorava como cego, aquela capa que o fazia transitar sem poder entrar dentro do templo para adorar. Ele lança ela fora, e os que viram aquilo, essa é uma noite de lançar fora aquilo que está te prejudicando. Essa é uma noite de jogar fora aquilo que estava te oprimindo. Mas pastor, se eu deixar, eu não sei o que vai ser. Eu não estou falando para deixar, eu estou falando para entender o que está acontecendo. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor Valdeir? Porque quando Jesus ouviu que Bartimeu estava chamando, e Jesus deu a ordem para que Bartimeu viesse, a primeira coisa que ele fez foi se desfazer daquela capa que tanto humilhava. Entende isso daqui? Que enquanto ele vestia aquela capa, quem passava por ele, que não dava esmola, cuspia sobre ele, jogava a terra com os pés sobre ele. Mas Jesus veio para mudar a história das nossas vidas. Ele está aqui para mudar a situação da nossa história. Ele chegou primeiro para mudar a circunstância das nossas vidas, para a glória do nome de Jesus, aleluia. Bartimeu então se aproxima de Jesus, e sabe o que eu acho interessante? Jesus olha para Bartimeu e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Era só olhar, dava para ver. O que queres que eu te faça? Eu acho lindo Jesus, porque uma certa feita ele estava em uma embarcação com os discípulos,
E ele estava deitado em uma almofada, descansando, dormindo. E os discípulos estavam cruzando o mar de Genezaré, remando, e uma tempestade levantou. Vento, mar agitado. Porém, os discípulos não chamaram Jesus logo a princípio. Sabeis vós por quê? Porque os discípulos, eles eram pescadores, eles sabiam o mar que eles estavam, e eles se acharam autossuficiente para vencer a tempestade sozinhos. Para e entenda isto daqui nesta noite. Mesmo que você conhece, mesmo que você sabe, mesmo que você se sinta, você não pode nada sem Jesus. Mesmo que você imagine, que você consiga, que você vai, entenda isso daqui, você não consegue, a sua imaginação vai se tornar pouca e você não vai conseguir. Os discípulos sabiam onde estavam. Estavam embarcados num barco que eles confiavam. Mas a tempestade que se levantou para destruí-los naquela ocasião. E eles disseram: não, nós vamos conseguir, porque nós somos pescadores e nós conhecemos onde nós estamos. Naquele momento ali, eles entenderam que não ia conseguir vencer. Eu podia te chamar aqui na frente. Para de lutar sozinho. Eu podia te chamar aqui na frente. Para de se imaginar sozinha. Eu poderia te apontar aqui hoje. Mas esta é uma noite que Deus quer mudar a situação das nossas vidas. Naquele momento que os discípulos entenderam que eles iriam se perder no mar da Galileia, eles chegam até Jesus e o desperta dizendo: mestre, não importa que pereçamos. Jesus não levantou perguntando o que está acontecendo. Não, pastor. Ele levantou dizendo: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. Chama ele e você vai ver que ele não vai perguntar o que está acontecendo e já vai mudar a história para a glória do nome de Jesus. Mas ele chegou para Bartimeu e disse: o que você quer que eu te faça? Sabe por que Jesus disse isso? Porque a opção da escolha de ser mudada a sentença contra a sua vida é sua. É sua. Ninguém pode mudar a sua vida se você não quiser que Deus a mude. Bartimeu podia ter pedido muitas coisas, irmãos. Bartimeu poderia ter dito: cega lá quem me cegou. Bartimeu poderia ter dito: me dá riqueza aí, me dá mulheres e está tudo certo. Porque para você mudar, você tem que querer mudar. Para você receber a mudança dos céus, você tem que querer a mudança. Para você ser alcançado por Deus, você tem que querer ser alcançado por Ele, para a glória do nome de Jesus. Se você quer ver a sentença mudada, você tem que ter vontade que isso aconteça. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós chegamos neste lugar, nós largamos lágrimas aqui deste lugar, e nós saímos daqui dizendo: Deus não me ouviu, Deus não quer mudar a minha história. Mas quem tem que querer histórias mudadas sou eu, é você aqui neste lugar. A sentença que foi decretada, os céus muda ela para nos abençoar. Aleluia. Bartimeu, ele olhou para Jesus e disse: eu sei que tu és o filho de Davi, tu és o filho da promessa, e somente nas tuas mãos há poder para mudar a minha história e a minha vida. Sabe o que aconteceu? Jesus perguntou a ele: o que você quer que eu faça?